meus punheteiros de sigilo? Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala, espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e manda esse vídeo, essa live para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo cultista, porque hoje é um vídeo novo. Nós vamos fazer um vídeo novo aqui no canal. É, Mago, mais um canal de entrevista, como você já deve ter visto aí na thumb? Não. A ideia aqui é a gente trazer um bate-papo da onde a magia converge, aonde diverge, com outras áreas da ciência, com outros pontos de pesquisador. A minha ideia não é, sei lá, trazer o frater fulano de tal, ao menos não por hora, para a gente trazer esse bate-papo. E sim pessoas que têm ah, uma área de especialidade que não está na magia, mas que são magistas, então sabem fazer um paralelo, uma ligação, uma ponte, e falar com propriedade e profundidade de alguns assuntos que talvez, para nós ocultistas, passa despercebido, mas que são fundamentais para a gente. Então, por isso, né, eu abro esse quadro e se vocês quiserem que tenham mais e mais e mais conteúdos desse tipo no canal, comenta aí o que vocês estão achando. Eu quero vocês engajando total, por mais eu saber que vocês estão curtindo, que vocês gostaram do formato, que vocês gostaram do conteúdo. E, sem mais delongas, Eros, vem à tona, vem à luz, por favor, meu querido. Opa, obrigado, pai, obrigado. Bom, eu sou o Eros, sou palestrante e psicoterapeuta. Eu falo às vezes que eu sou terapeuta e as pessoas trazem muito para fisioterapia, as pessoas têm essa de confundir, mas eu sou psicoterapeuta, psico da mente, terapeuta de terapia e trabalho ajudando as pessoas no campo mais mental. Boa, perfeito. O Eros, gente, para quem não sabe, ele foi meu filho espiritual por um tempo. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo na magia e, em troca, ele teve o privilégio de acompanhar-me em terapia. Então, é alguém que não só eu trago com total confiança por ter convivido e experienciado com ele todo o processo terapêutico e ele todo o meu processo magístico, mas o Eros ele tem uma propriedade e uma metodologia que, ao menos para mim, ela é bem diferenciada. Por isso, eu não vou falar muito a princípio, vou dar umas interrompidas aqui, fazer umas perguntas e tal, mas a princípio eu não vou falar muito. Eu vou deixar ele trazer o assunto. E a ideia hoje é a gente bater um papo, sobretudo, sobre alguns pontos que precisam de luz quando o assunto é ocultismo. Por exemplo, psicologia e magia, a questão de psicopatologias, e como essa galera pode ou não, se deve ou não, entrar no meio magístico, e diversos outros fatores que são polêmicos para alguns, como sombras e coisas do tipo, mas que precisamos abordar, e eu acho que abordar sem tabus ou sem medo de cancelamentos ou qualquer coisa assim, porque já passou da hora da gente trazer à luz o assunto psicologia e magia, pontos de convergência, pontos de divergência, como a gente pode unir tudo isso em nossa prática. Por isso, Eros, por favor, se apresente, fale um pouco do seu trabalho, dessa metodologia revolucionária que você está trazendo. Fale um pouco disso tudo sobre você, sua caminhada psicológica, sua caminhada mágica, para a galera saber também o seu lado ocultista. E deixa a palavra contigo, meu querido. Muito obrigado, muito obrigado. E sim, começando desse ponto que você falou, né, que eu participei da sua mentoria, sou um filho espiritual seu, estudei muito com você, vem muito dessa minha sede de querer buscar, de querer entender, e com a terapia não foi diferente. Eu não acordei e falei, quero ser terapeuta. Não, muito, muito longe de mim. Eu queria resolver as minhas tretas, os meus pepinos internos, eu queria resolver isso. Porque eu pensei, mas por que, sei lá, eu tô no trânsito, aí alguém vai lá e fala alguma coisa para mim e isso estraga a minha semana? Por que uma palavra de alguém tem o poder de variar o meu humor, seja para baixo, seja para cima? E eu sempre fui muito de querer entender a mente humana. Desde pequeno gostava de seriados, tipo Mentalista, House, que usa bastante a mente. E essas séries que envolvem o mental, que envolvem entender a mente humana, sempre foi algo muito do meu interesse mesmo. Assim, ninguém me incentivou a isso. Tanto que a escolha de começar a fazer psicologia foi muito automática. Não precisei pensar muito, porque sempre foi um objeto de estudo meu, mesmo antes de começar a buscar emprego, por exemplo. E a magia não é diferente. E eu sempre fui muito pera lá, de fazer perguntas inconvenientes, perguntas que ninguém faz, pergunta que
É meio que assim, é um paradigma e ninguém mexe naquele paradigma. Eu vou tentar entender o porquê, sabe? Eu vou tentar entender, não, pera, por que que isso aqui funciona, por que que não funciona? Isso é do meu cerne mesmo, eu já entendi que é do meu cerne essas questões. Então, eu entrei na faculdade como um cara que queria aprender e eu via pessoas mais empipinadas que eu, professores, mestres, doutores, e eu via, sem nenhuma arrogância, falando, eu falei, caramba, eu vou terminar, vou ficar igual eles? Pior, e o problema não é você ter pepinos, né? Não vamos deixar isso claro. Não é você ter suas questões. O problema ali que eu via é que não era uma busca ativa de resolver esses pepinos, de resolver essas questões. Isso me incomodava muito. E uma outra coisa que me incomodava na faculdade era a demora excessiva que você tinha para você resolver algumas questões. Então, professores falando com naturalidade. Não, tem paciente meu que está lá tentando resolver uma questão há 10 anos. Aí você fala, caramba, 10, e com naturalidade. Você pode perguntar para qualquer psicólogo com uma grande cartela de clientes. Ele vai ter um ou dois ali que está 5 anos com ele e não melhora. E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas que absurdo isso. Não tem que ter um jeito mais rápido, porque a conta não fecha. Você concorda, Mago? Pera lá, se eu demoro 10 anos para resolver, e em uma semana eu consigo pegar um trauma, né? É Quantas óbvio, encarnações eu óbvio. vou precisar para resolver algo dessa encarnação? E o que você fala faz todo sentido. Eu estudei psicologia também, né? Eu Aham, fiz 3 anos e quase 4 anos ali na Unip, aqui em São Paulo. aham, E o tempo que eu fiz, é verdade, qualquer abordagem que a gente fosse estudar, até mesmo a comportamental, que é a mais rápida, a behaviorista, não, uhum. 3, 4 anos, 5, 10 anos. Você chega nessa conclusão. Gente, quem que vai ficar pagando? A pessoa vai desistir no meio do processo terapêutico, né? Exato. E não é questão de pagar, é mais a questão que não tem tempo hábil para você resolver em uma encarnação as coisas que você já adquiriu, né? Diz assim, vamos lá, vamos pensar que você, mago ali, com sua idade, parou de adquirir traumas. Não, eu cheguei num ponto que eu não adquiro mais trauma, desculpa. Quantos anos você vai demorar para resolver os que você já adquiriu? Né, se for por essas linhas. Não fechava a conta na minha cabeça. Sem contar que, aí eu fui entender um pouco mais, eu fui perguntar para alguns professores que entendiam um pouco mais dos bastidores, e eles me falaram um dado que é absurdo, e quase que ninguém tem esse dado. Que chegaram para mim e falaram, então, para você, digamos assim, você mago, você tem um método revolucionário de psicologia, psicólogo, você tem mestrado, doutorado, você tem os meios cabíveis para você instituir o seu método na psicologia nossa aqui. Sabe quanto Uhum. tempo que vai demorar? Ixi, 10 anos. nossa. O que significa que estamos há pelo menos 10 anos defasados no mercado. Você consegue entender? Porque, pera lá, se eu demoro 10 anos, quer dizer que o gênio lá de trás que inventou um método que pode entrar hoje, daqui a 10 anos só que ele vai entrar no mercado que a gente vai começar a usar. Eu falei, não. Aí eu pensei, não, eu vou sair disso aqui. Porque não dá. Juntando todas essas coisas, eu pensei, poxa, eu vou continuar buscando mais do meu jeito. E aí eu comecei a estudar. Comecei a bundinha na cadeira, comecei a estudar igual gente grande, comecei a ver método nacional, internacional, vi muita coisa boa, muita bullshit, como se fala, né? Muita coisa que não presta, muita terapia que tem só o nome de terapia, mas não ajuda nada, mas atrapalha. Com, assim, os principais nomes que a gente tinha, tanto no mercado nacional quanto internacional. E continuo estudando porque eu gosto de estudar esse assunto. E a questão magística não foi diferente, né? Já entro nisso. Mas foi aí que eu comecei a montar o meu método. Eu comecei a montar o meu método não para ajudar as pessoas, porque eu sou um cara muito altruísta. Sou também, mas não por causa disso. Eu montei o meu método porque eu via uma necessidade de resolver as minhas coisas, as minhas questões internas. Eu sempre fui muito de me trabalhar, de tentar entender por que eu funcionava da maneira que eu funcionava e tentar melhorar aquilo. E eu comecei a ver que era proporcional. Quanto mais eu resolvia minhas coisas, mais o mundo interno as coisas andavam, as coisas fluíam. Então, bloqueios que eu resolvia, eu começava a ver em questão de semanas, meses, às vezes, as coisas começando a fluir. Então, isso em todas as áreas. A gente fala no espiritual, a gente fala no emocional ali, o relacionamento afetivo, a gente fala no financeiro, a gente fala relacionamento de família, amigos. Em todas essas áreas eu vi as questões se resolvendo muito rápido. E aí eu comecei a acabar virando o terapeuta dos amigos. Porque vinha a pessoa falar, poxa, Eros, eu tô me sentindo de tal forma, cara. Aí eu falei, não, vem cá, vem fazer uma terapia aqui comigo, que eu empreendi uma técnica legal, eu acho que vai te ajudar. Aí a pessoa vinha, tinha um resultado, falava, nossa, eu faço terapia há não sei quantos anos e eu não resolvi isso. Aí começou a indicar para amigos de amigos, e começou a fluir de uma forma muito natural.
E foi assim que, basicamente, eu instituí o método que eu utilizo hoje. Claro, continuei aperfeiçoando ele. Então, meu método ele tem um resultado ali numa velocidade, você passou por ele, você sabe, é absurdo comparado às terapias tradicionais. Então, por exemplo, 4 sessões eu costumo resolver uma questão normal ali de ansiedade, depressão. Nossa, é mágica? Não, é só focado na questão das sombras. Aí, voltando lá para a psicologia normal, você estudou, você sabe, mas é bom trazer para o público. E, geralmente, as principais técnicas, como que você utiliza? Eu não falo mal da psicologia tradicional, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Eu sou fã dela, gosto bastante, mas eu acho que ela é muito boa para acompanhamento psicológico. O que seria isso, Edson? Por exemplo, você magro chegou lá para conversar. Fala, nossa, hoje eu briguei com o meu cachorro. Ah, legal. Brigou com o seu cachorro, ficou com raiva, não sei o quê. Beleza, resolveu, conversou um pouco sobre isso. Aí, semana que vem, você já vai trazer uma outra demanda, você nem resolveu aquela. Então, funciona muito bem para você ter aquele acompanhamento de seguir. Mas questões pontuais, questões, por exemplo, traumas, questões de bloqueios, eu prefiro muito mais o método que eu trabalho porque ele é focado naquilo. Então, por exemplo, você veio trabalhar uma questão, por exemplo, sei lá, você está com ansiedade, ou você está com bloqueio ali na questão no relacionamento relacionado a financeiro, por exemplo. Financeiro não anda. Né, o famoso típico caso, poxa, sobrou dinheirinho aqui, o gás acaba, o pneu fura, não sei o quê, essas coincidências da vida. Não anda de jeito nenhum. Bacana, a gente não vai ver outra coisa. Eu não quero saber do seu cachorro, não quero saber do seu relacionamento, não quero saber de nada, quero saber disso aqui que a gente está trabalhando. Então, ele é focado com começo, meio e fim por causa disso. E a gente consegue ver as questões que se está funcionando, se não está funcionando, dá para tirar a prova do 3, porque é focado. A gente vai ver a sombra que está relacionada a isso, que já a gente vai explicar o que é a sombra, mas a gente vai ver a questão pontual ali, resolver ela, e depois aí a gente passa para uma outra coisa. Por isso que tem uma efetividade tão grande e é tão rápido. Não é mágica, não é milagre, nada do tipo. É só um processo que é validado já em outros lugares, outros países, e que eu adaptei, coloquei o meu tempero, juntei com mais outras coisas, melhorei ele e o utilizo como meu método. Certo, filho. Quando você fala, eu chamo de filho por, né, a intimidade que eu tenho com os meus alunos de mentoria, né? Quando você fala, filho, de um método que você trouxe, que você incorporou a partir do seu estudo de psicologia, né, da condição na faculdade e tudo mais, o seu método, ele segue alguma escola da psicologia tradicional, como junguiana, freudiana? Ela se baseia. Eu falo isso porque tem muita gente que nos acompanha que é psicólogo, que é do meio, que é da área, e que com certeza vai chover esse tipo de pergunta. Então, eu prefiro eu já fazê-la para a gente poder saber de onde veio a base dos seus estudos para chegar na conclusão desse método que realmente, para mim, foi revolucionário na minha vida. Tudo vozes da minha cabeça. Brincadeira. Pelo e tem amor muito, de Deus. E você sabe que tem muito por aí. Mas não. Sei, aliás. Não é vozes da minha cabeça. Eu gosto bastante de Jung. E tudo que eu pego, né, explicando um pouquinho sobre sombra, inclusive, a maioria a base realmente do método é sobre sombra, que ele vem falar, por exemplo, aquilo que você não expõe ao mundo, aquilo que você tem medo e tal, acaba se tornando um aspecto sombra mesmo, né? Vamos usar sombra como assim, como um substantivo, para dizer que você vai acabar escondendo aquilo, transformando numa sombra que tá guardadinho ali, tá escondido, você não quer mexer, você não quer falar, mas está ali influenciando inconscientemente a sua vida. Vamos deixar claro, vamos dar um exemplo aqui para ficar muito claro para as pessoas. Vamos pegar num exemplo financeiro, né, que quase ninguém tem relações, né, alguma coisa nessa área para resolver, mas vamos pensar, por exemplo, que um caso que eu atendi, o cara, ele era um empresário e ele era realmente bom no que ele fazia. Ele conseguia fazer dinheiro. Só que ele não conseguia guardar dinheiro. E, consequentemente, ele não conseguia multiplicar. Porque, né, sem guardar, você não consegue muito multiplicar. Então, tudo que ele pegava, ele gastava. Ele não conseguia, de forma nenhuma, ajuntar dinheiro. Conseguir juntar ali para fazer multiplicar, para fazer render. E aí, eu fui ver com esse método, fui ajudar ele. E cheguei numa sombra da infância dele, onde o pai dele, na época do Collor, você deve ter pego essa época, né, confiscou o dinheiro de todo mundo, para vocês mais novos, geração Z, Y, não sei mais qual que tá, Gama Delta, da geração de agora.
vocês não devem conhecer, mas o Collor, ele confiscou o dinheiro de um monte de gente. Muita gente perdeu dinheiro nessa jogada que ele acabou fazendo ali. E o pai dele foi um desses caras. E o pai dele tinha juntado o dinheiro da vida naquela época e perdeu tudo. Então imagina, você trabalhar a vida inteira ali, você construir seu patrimônio e perder tudo. Então ele ficou um pouquinho pé da vida, para usar muito eufemismo aqui, com essa história. E nisso, o que ele falava para o filho dele? Filho, não junta dinheiro, não guarda dinheiro por nada. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, faça. E aí vamos entender. O quanto que o pai dele não deve ter se privado para juntar aquele dinheiro como uma aposentadoria e etc. Então o pai dele, quando aconteceu aquilo, ele acabou sentindo uma raiva absurda, com razão, e acabou falando isso para o filho algumas vezes. E ele cresceu com isso na cabeça. Não devo guardar dinheiro. Aí você fala, tá, essa é uma crença limitante. Já eu vou entrar nisso, mas eu não acredito em crença limitante. O resumo da ópera é, ele não conseguia guardar dinheiro porque ele viu o pai dele sofrendo por guardar dinheiro. Isso se tornou uma sombra dentro dele, em que ele não sabia conscientemente o porquê que ele não podia guardar dinheiro, só sabia que ele não guardava, não conseguia de forma nenhuma. Com o que ele gastava, Eros? Com tudo. Então, poxa, desde, sei lá, carro que ele não precisava, que ele comprava, até roupas ali caras e mais caras que ele não podia bancar, ele gastava. Por quê? Estava no inconsciente dele como uma sombra que ele não podia guardar dinheiro. Resolvemos isso, ele passou a entender que ele podia guardar dinheiro sim. Claro, você faz todo um processo, aí entra a técnica e tal, para fazer a limpeza, fazer a ressignificação, que é você dar um novo significado para aquilo. Por quê? Não importa se a pessoa de hoje sabe que guardar dinheiro é bom. Quem está comandando, quem comanda um aspecto sombra nosso, geralmente é nosso inconsciente, que é o aspecto infantil. E foi esse que a gente fez a mudança. Então não adianta você falar para a pessoa, poxa, mas guarda dinheiro aí. Ela sabe que tem que guardar, mas não consegue. Quando nós falamos de aspecto sombra, já vamos aproveitar que estamos nisso. Então, quando nós falamos de aspecto sombra ou sombras a nível junguiano, claro, mas psicológico de um modo geral, as sombras seriam o quê, em resumo? E é porque quando a gente fala, quando alguém ouve você falar, sobretudo pessoas que são meio avessas a uma abordagem psicoterapêutica, ou nunca tiveram contato, podem pensar que é coisa de criança, né? Tipo, ensinar o beabá para uma criança. E pode ter uma visão meio avessa, tipo, eu vou pagar um cara pro cara falar que eu tenho que abraçar minha criança interior, sabe? Então eu queria que você explicasse pra gente, Eros, o que é o efeito sombra, como ele atrapalha a nossa vida. Eu sei que já deu esse exemplo, mas numa linguagem mais generalizada. Como que a sombra pode atrapalhar o meu progresso, não só financeiro, mas como pessoa mesmo, sabe? Tipo, o tanto de gente que procura a mim como magista, você como terapeuta, que geralmente nos procuram com problemas que se cruzam muito, né? A minha vida financeira que não anda, a minha vida amorosa que não vai de jeito nenhum, eu tenho um vício X e não consigo me libertar. Aonde que entra a sombra nesses aspectos? Certo, vamos começar falando algo bem polêmico, algo bem cancelável, que é, não existe crença limitante. Não existe. Quem que está afirmando isso? Eu. Pode processar se discordar. Por que eu digo isso? Aqui vamos entender algo bem interessante, algo bem importante. O seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro de todo mundo, ele trabalha para quê? Para que a gente sobreviva. Então, todo comportamento, eu estou falando todo comportamento mesmo, que você faz, o seu cérebro está vendo um benefício por trás daquilo. Certo? Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo, e já vou entrar na questão das sombras, mas é importante trazer esse background para todo mundo entender. Fizeram esse experimento com macacos, um experimento muito legal, não para os macacos. Eles confinaram ali os macacos em um recinto, né? Os macacos tinham a sociedade deles ali, e penduraram um cacho de banana no meio desse recinto de macacos. O que os macacos pensavam? Poxa, legal, comida grátis, vamos lá pegar as bananas. Só que cada vez que eles iam lá tentar pegar as bananas, os pesquisadores iam lá e davam um banho de água gelada em todo mundo. Pegavam aquelas mangueiras de bombeiro lá, nossa, tuchavam água nos macacos tudo. Os macacos pensaram, poxa, né, negócio meio zoado isso daqui, mas foram tentar uma segunda vez. Pesquisadores novamente
Chuveirada de novo nos macacos. Tá. Na terceira vez, menos macacos. Até que lá pela quinta, sexta, sétima vez, os macacos não só não estavam mais tentando pegar, como eles estavam batendo naqueles que tentavam pegar aquelas bananas. Porque eles pensaram, poxa, não tem benefício nenhum, a gente tá tentando pegar sem conseguir, e ainda estamos tomando banho gelado. Vamos parar com esse negócio aqui, galera. Claro, sem falar nada, né? Mas foi meio que ficou entendido ali. Ok. Parou aí o experimento? Não. Eles adicionaram novos macacos que não faziam ideia do que estava acontecendo ali. E aí, esses macacos, o que fizeram? Olharam lá pro recinto e falaram, nossa, legal, comida grátis, vamos pegar as bananas. Os próprios macacos que já sabiam o que ia acontecer, foram lá e reprimiram esses macacos, bateram neles. Aí eles foram lá tentar de novo esses novos macacos, bateram de novo, até que os macacos entenderam, legal, não podemos pegar aquela banana. E aí, o que fizeram? Foram trocando os macacos, até que não sobrou nenhum macaco que tinha tomado banho de água gelada. E eles continuavam repetindo o comportamento sem nem saber o porquê. Parabéns, vocês acabaram de entender como uma crença limitante acaba se formando. É você não saber por que está fazendo aquilo, mas você está repetindo aquilo por um benefício. Aí a pergunta que eu faço, que eu quero até que você responda. A crença de não posso pegar aquela banana que está pendurada, é uma crença positiva ou uma crença limitante? Boa pergunta. Assim, não é uma crença limitante, porque se fosse uma crença limitante, seria algo ruim, mas é algo bom para ele, porque ele não vai pegar porque não vai trazer um benefício, né? Então, para ele é algo benéfico. Perfeito. Aí que entra a resposta. Depende do contexto. A mesma crença em um ambiente, ela pode ser limitante, em outro ambiente ela pode ser fortalecedora, pode ser uma crença positiva. Sim. Então, a gente tratando sombra, aí, o que seria a sombra? Vamos tratar como uma crença, algo ali que você faz, algo que está na sua psique, no seu consciente ou inconsciente, que é reprimido em determinada crença, em determinada cultura. Um outro exemplo para você entender o como algo bom pode ser uma crença limitante, dependendo ali da onde você está. Ser altruísta, você acha que é positivo ou negativo? Depende muito do contexto. Na maioria dos casos, assim, esmagadora, vai ser positivo você ser altruísta. Porém, os pesquisadores descobriram uma nova tribo na Papua Nova Guiné, uma tribo que não tinha tido contato com o ser humano ainda. E aí, né, eles trouxeram linguistas lá para entender o linguajar deles, para meio que fazer uma tradução, conseguir. E depois de muito tempo, eles conseguiram manter um diálogo de contar histórias, inclusive. E o cara falou: olha só que legal, vamos incorporar Jesus na comunidade deles para ver o que acontece. E aí o cara começou a contar a história de Jesus, né, a história bíblica ali, e beleza. E eu te pergunto, quem que você acha que para eles foi o herói da história? Pra gente tá meio que óbvio, Jesus, certo? Mas eles acharam que Judas era o herói da história. Por quê? Porque lá era uma tribo que incentivava muito a competição e passar os outros para trás. Então, na visão deles, você ser altruísta seria uma crença limitante se você tivesse naquela tribo. Então, você olha que loucura. Desculpa. Não importa muito aquilo que você está falando, importa o contexto que você está inserido, se aquilo vai ser positivo ou não. Perfeito. Então, eu posso ter uma sombra de algo que é bom, só que em um contexto errado, aquilo vai ser transformado numa sombra, por exemplo, ser altruísta. E aí a gente está falando de várias coisas. Ganhar dinheiro, arrumar namorada, sei lá, você... Espiritualidade, tem um caso de espiritualidade que eu vou contar. Uma crença que eu posso falar, uma sombra que eu atendi, que até não faz tanto tempo assim, que é de um cara que ele não conseguia se conectar com a espiritualidade. Esse é um caso bem pesado que eu atendi, inclusive, que, eu fiquei muito feliz com o resultado que ele teve, porque o que me motiva a continuar fazendo o que eu faço é o resultado das pessoas. Eu gosto de ver as pessoas com um brilhinho nos olhos chegando para mim falando, poxa, Eras, resolvi minha vida aqui, que delícia, outra pessoa, eu gosto. E esse caso foi um caso que me marcou muito, que era um cara que ele não conseguia orar direito. Ele falava, Eras, eu oro, e, não acontece nada. E em primeira instância eu pensei até passar para você esse caso, porque eu pensei, poxa, é mais caminho do mago isso, né? Tá, fazer alguma coisa com os Enochianjos, alguma coisa assim. Mas aí eu pensei, falei, não, vamos ver aqui, se eu não der conta eu passo pro mago. Porque realmente nunca tinha chegado até mim alguém com esses indicativos.
E aí, beleza, esse cara, a gente foi entender, tal, a sombra dele, o que estava ali relacionado a isso, aí ele não conseguia se conectar com o espiritual, e a gente chegou numa sombra dele, de um momento da infância dele, em que a mãe dele falou para ele, falou, você não merece amor, você não merece ser amado, por, por ser homossexual. E ele ouvia muito isso, você não merece carinho, você não merece amor, você é um lixo, ninguém vai te amar, ninguém vai te dar atenção. E aí, pera lá, se minha mãe, que era para me amar, que era para ser ali o conforto de amor, não me ama, quem que vai poder me amar? Então ele não se sentia merecedor do amor de ninguém, inclusive do amor ali da espiritualidade, que ele não se permitia se conectar com a espiritualidade por conta disso. Então foi algo implantado na cabeça dele, uma sombra que foi implantada na cabeça dele, e reprimida de eu não mereço amor de ninguém. Tanto que os relacionamentos dele, Mago, você ouvir ele contando, você chora. Era cara que batia nele, cara que humilhava ele em público, cara que... Por quê? Ah, mas não tinha ninguém legal na vida dele? Tinha. Só que ele não achava que merecia aquilo, então ele sabotava. Teve uma vez que ele falou, nossa, eu encontrei um menino tão legal, mas tá tão chato namorar ele, e eu tive que terminar. Aí foi pros trastes que ele tava Olha, acostumado ali. olha isso. Então você vê, uma sombra ali da infância, porque sempre é da infância. Por que que é da infância sempre, Erson? Porque a gente não tem defesa na infância. Do 0 aos 7 anos ali, a gente é basicamente uma esponjinha. A gente vai absorvendo tudo do nosso meio. Inclusive, ali a questão dos macacos representa muito isso. Então, você aprender ali do 0 a 7 anos que você não pode pegar a banana que está pendurada, meu, você vai provavelmente levar isso para a vida inteira se você não tratar isso, se você não reverter isso. Então, Isso é muito interessante. por isso que geralmente a gente vai lá sempre na infância. Não é porque, ai, para abraçar sua criança interior, alguma coisa assim, essas coisas New Age, não. É mais uma questão psicológica mesmo, porque a gente vai moldando o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar na infância mesmo. Então a gente acaba trazendo essas questões que papai falou, que mamãe falou, que tio, vovô, as pessoas do nosso convívio acabaram falando pra gente. E aí, nem sempre essas coisas são positivas, mas a gente acaba levando pro resto da vida. Nós temos até um paralelo com a questão mediúnica, né? Porque quando a gente aprende, quando a gente vai estudar espiritualidade, enfim, que até os nossos 7 anos, a nossa mediunidade ela é hiperaflorada, né? Justamente porque nós somos, acho que a palavra não é inocente, mas nós estamos mais abertos, mais receptivos para receber tudo quanto é coisa. E essa coisa empírica, ela não vem só do espiritual, ela vem do comportamento dos nossos pais, do que nos falam, do que nos rodeia. E aí, depois que a gente vai criando nossas camadas, né, de ego, de proteção, de tudo isso, que nós vamos crescendo e nos tornando, nos moldando em quem somos. Mas eu falo essa parte espiritual justamente para trazer esse paralelo, né? Com a psicologia e como a nossa infância, de fato, ela é muito importante para quem somos hoje, sabe? Claro, Uma e vamos pergunta, desculpa todas. interromper, só uma pergunta. Para quem está vendo, né? Uma pergunta. A sombra é sempre algo ruim, então, algo que precisa ser trazido à luz. E por quê? Perfeito, ótima pergunta. Voltando um pouco para antes de responder isso da sombra, mas para a gente entender por que disso até os 7 anos a gente tem essa facilidade de absorver. É uma questão evolutiva mesmo. Pensa que, sei lá, a gente tem que aceitar como verdade algumas coisas até pela sobrevivência. Por exemplo, olha, não vai fazer carinho naquele urso que tá ali. Ah, não vou aceitar isso, eu vou aceitar só na quinta vez. Vai lá fazer carinho, morreu, já era, acabou, sabe? Não tem. Então a Sim, gente tem que exatamente. aceitar algumas coisas, a gente tem que ter essa flexibilidade naquele momento. Mas vamos lá sobre a questão da sombra. A sombra é tudo aquilo que está reprimido, sendo bom ou não. Sim. Inclusive, uma crença, ela pode ser, como que eu coloco isso? Uma crença, uma sombra, ela pode ser positiva e estar reprimida, e pode, assim, ser positiva e trazer um resultado na sua vida positivo também. Ser negativa e trazer um resultado positivo na sua vida. Exemplo aqui, um exemplo que eu atendi, inclusive. Digamos que a pessoa nasceu ali e tal, não teve muito amor dos pais, igual o empresário que eu atendi. O cara era um mega bilionário ali, e ele construiu um império todo, por quê? Porque ele queria o amor do pai e da mãe. A mãe ali é advogada, a mãe dele médica, o pai é advogado.
ambos sem conseguir dar atenção para ele. Ali os dois de alto padrão, só davam atenção para quem? Para os clientes ricos, tal, para as pessoas ali. Então ele via, poxa, meu pai não brinca comigo, mas ele está saindo 4 horas da manhã para atender o cliente lá, sabe, no outro lado da cidade. Peraí, eu quero ser como esses caras. Então ele criou na cabeça dele, para eu ter o amor do meu pai e da minha mãe, eu preciso construir um império, eu preciso ser igual a essas pessoas. Então, se você vê só o resultado dele, você fala assim, o império que ele construiu, você fala, meu, esse cara, crenças positivíssimas, né? Crenças, só que não. Então, é aquilo, novamente, toda e qualquer sombra que você tem é para te proteger, é para você sobreviver. Independente se você classifica ela como boa ou como ruim. Ah, ela é boa ou é ruim? Novamente o negócio do macaco. É boa ou é ruim? Depende do contexto. Perfeito, perfeito. E isso é muito interessante, né? Porque hoje em dia, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu sou meio contrário ao exagero, aos extremos, né? Não que não possa ter, mas hoje em dia, no meio espiritual, sobretudo ocultista, mágico, a galera psicologiza demais a magia e magia demais a psicologia. Então, sabe, um querendo engolir o outro sem um equilíbrio. E eu acho que os dois se conversam muito bem e sempre se conversaram muito bem pela própria história da psicologia, né? Os antigos psicólogos começaram, tudo eram chamados de ocultistas no começo. Por quê? Por conta dessa associação do estudo da mente, do comportamento humano. E isso era um estudo mais esotérico até então. E quando não fisiológico, óbvio. E então, trazer esse paralelo da sombra numa visão da psicologia mesmo, eu acho muito importante. Eu agradeço demais você estar dispondo a falar disso pra gente, Els, porque é, infelizmente a gente vê de tudo, né? Sobretudo nesse meio. E a gente vê uma galera por aí falando que a nossa sombra são demônios que, sabe? E podem ser, eu entendo, numa linguagem figurativa. Mas a galera tá chamando o demônio de Goetia de sombra de recalque. Então, é umas coisas que você fala, gente, calma, vamos explicar o que é cada coisa, porque Crowley, uma vez, há não sei quantos anos atrás, em um trecho do livro dele, ele falou que alguns aspectos de Daimons da Goetia têm a ver com recalques da nossa psique e por isso nos afetam tanto, e a galera entendeu tudo errado. E a partir daí, degringolou esse rolê de sombra, né? Então, por favor, separa as coisas pra gente, Eros. O que é a Goetia e o que é as sombras de Jung ou da abordagem psicológica, né? Porque senão a gente casa tudo e aí fica confuso na cabeça de quem é leigo, por exemplo. Olha, esse é um assunto complicado, mas dá pra gente destrinchar. Mas seria muito mais fácil eu falar para você, olha, a sombra é aquilo que o sol toca e não ultrapassa, aí fica a sombra. Seria muito mais fácil terminar a live aqui, sabe? Sim, sim. Seria muito mais fácil. Mas vamos lá. O que eu percebo? Você tem sim aspectos nossos que acabam modificando a forma como que a gente vê algumas coisas. E isso eu vejo até por pacientes meus. Igual, por exemplo, esse paciente que eu falei da espiritualidade. Teve alguns outros casos que eu cheguei a atender um pouco parecidos. Então, por exemplo, a pessoa vê a espiritualidade muito distante. Mas por quê? Tá, vamos colocar ali em termos. A pessoa via Jesus muito distante dela. Mas por quê? Porque a figura masculina que ela conhecia era o pai e o pai era muito distante. Então a gente tem que definir, aqui são duas coisas completamente diferentes. Primeiro tem sim uma interferência do que eu penso, do que eu sinto, do que eu sei, da minha visão de mundo para a espiritualidade? Tem. Mas ainda assim existe a espiritualidade separada, independente disso. Exemplo muito claro aqui. Você, mago, eu, Eros, todos nós temos nossas facetas. Então, por exemplo, eu conheço um mago. Aí o mago vai lá conhecer uma outra pessoa. Essa pessoa vai ver uma outra faceta do mago. Levemente diferente da que eu conheço, mas ainda assim não deixa de ser um mago. Se isso acontece até com as cores, por exemplo, o mesmo verde que você vê e que eu vejo, não é o mesmo verde que a mulher vê. A mulher, isso comprovadamente, fisicamente, psicologicamente, tá? Não estou inventando nada aqui, não. A mulher, ela tem alguns tons a mais de cores que ela vê que o homem não vê. Então, beleza. Você mostrar o mesmo verde para mim, o mesmo verde para uma mulher, ela vai ver diferente, mas ainda assim vai ser verde. Não vai deixar de ser verde. Então a gente tem isso. Tem aspectos psicológicos nossos que acabam influenciando a forma como que a gente vê a espiritualidade, sim. Mas a espiritualidade continua sendo a espiritualidade. Ela é maior do que a sua visão, ela é maior que a sua mente. Isso com certeza absoluta. Não tem Exatamente, porque a gente não pode
resumir o que é macrocósmico, o que está acima de nós, o que existe antes de nós, é, limitando, acho que a palavra nem é essa, mas limitando no aspecto da nossa psique. É muito verdade isso que você fala, porque nós percebemos a realidade, cada um de um jeito. Ainda assim, a realidade vai estar lá. Mas cada um percebe de um jeito. Isso é a construção da realidade. É algo que nós estudamos também dentro do ocultismo. Agora, você colocar-se no centro de tudo, ao ponto de diminuir algo que é muito maior do que a gente, na gente, eu não sei, na minha visão parece um pouco problemático. Parece que é limitar a. Como que eu posso explicar isso sem parecer religioso, sabe? Mas parece que eu estou limitando algo que é estratosférico. É a mesma coisa que pegar Júpiter e falar que Júpiter é somente um aspecto da misericórdia e da benevolência, porque na Cabala é recede. Mas, cacete, Júpiter é um planeta gigantesco que cabe sem terra lá dentro, sabe? Independente de como eu vejo, como isso me afeta, Júpiter está lá, né? Então, quando a gente reduz as coisas ou simbolicamente fala, porque o daimon Belial é o recalque sexual da sua psique. Ok, ele até pode ele até pode chegar em você dessa forma, se você tiver uma sombra sexual ali, sei lá. Agora, reduzir uma entidade milenar somente a isso é que é o complicado e é o que a galera confunde muito, sobretudo quando vem esse assunto sombra, né? À tona, porque a galera entende que sombra são aspectos ocultos dentro de nós, escondidos dentro de nós, isso é muito claro. Agora, tem muita gente por aí que confunde isso com entidade, que confunde isso apenas com aspectos espirituais, e a gente sabe que não é, né? Não é só, pode até ser, mas não é só, sabe? E é interessante trazer essa visão sua de não, são coisas diferentes que, claro, podem se influenciar, eles se influenciam, porque o que está acima é como o que está abaixo, mas não são a mesma coisa, né? Não são a mesma coisa. Não, total. E vamos deixar claro aqui, um daimon, um anjo, ele pode usar aspectos da sua psique, seja para o seu bem, seja para o seu mal, mas ele não se resume a isso jamais. Assim, de forma nenhuma. Quanto que você acredita? 100%. 100%. Não vai se resumir a isso. Ele pode até utilizar, e utilizar inclusive essa crença ao favor dele. Porque, beleza, vamos lá, vamos pensar, vamos fazer engenharia reversa aqui. Se eu sou um daimon, e eu sei que você acredita que eu sou só um aspecto da sua psique, o quanto de estrago eu não consigo fazer usando essa informação, Mago? Vamos lá. Eu consigo te lascar muito, cara. Nossa, eu te coloco no chinelo fácil. Fácil. Claro. Perfeito, é isso. Eu queria que você chegasse nesse ponto justamente, porque a galera acha que lidar com esses seres, tendo essa visão, vai facilitar o contato ou vai reduzir efeitos colaterais. E eu acho que é pelo contrário, sabe? Eu acho que você está dando uma arma de poder maior ainda para uma entidade dessa, quando você não reconhece o que ela de fato é. Né? Ou quando você limita ela, porque ela vai falar, beleza, eu vou me usar disso para fuder ele sem ele perceber, já que eu sou só um recalque dele. Com certeza. Não total. É? Eu tive a oportunidade de fazer alguns exorcismos, né? Inclusive graças ao que eu aprendi na sua mentoria, me deu base para isso. E é engraçado você ver como que o Daimon vai trabalhar ali com você. Então teve um caso específico que ele vai tentar te frustrar de alguma forma, para você que nunca não teve contato de nada parecido. Então ele vai começar a tirar sua autoridade. Então, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. E geralmente verdade, tá? Geralmente... eles jogam as verdades tudo. Todas as nossas sombras eles jogam assim, ó, no ventilador. Exato. O que eu fiz com isso? Eu adorei. Porque que eu fiz? Você é isso, você é aquilo. Eu falei, legal, que mais que eu sou aí? Conta, que mais que você tá vendo que eu não tô... Começou a falar. O que eu fiz? Anotei tudo e falei, legal, é isso aqui que eu tenho que trabalhar em mim. Perfeito. Porque, beleza, tava falando um monte de verdade que eu estava negando sobre mim. Então, ok, aquilo acabou me ajudando. Agora, quem que isso ferra? É aquela pessoa que não quer olhar para dentro, que não quer olhar para as próprias sombras, que não quer admitir que tá erradinho ali, que é um cocôzinho de pessoa. Sim. A pessoa que tem o ego lá em cima. Então, quando você não tem isso, cara... É isso. Não, você pegou um exemplo, aliás, melhor possível para ilustrar isso, porque
eu fui aprendiz de exercício, então eu entendo o que você está falando por propriedade também. Quando você está diante de um daimon, o que eles querem é fazer você passar vexame, tirar sua autoridade por meio de te expor ali no meio de todo mundo. E eles fazem, viu? E fazem de um jeito assim com excelência. Quando eu era monge, porque você é viado, porque você tem desejo pelos padres e tudo, porque isso, porque aquilo. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Na época eu achava um horror, né? Hoje em dia, assim, é isso mesmo, vamos lá, sabe? Mas por quê? Porque quando a gente não olha para dentro de nós mesmos, ou quando nós recalcamos demais uma coisa na gente, a gente não quer olhar para aquilo, se torna uma arma em potencial para um ser desse nos desmoralizar ou usar isso contra nós. Isso é até um outro motivo do porquê devemos tratar nossa sombra, né? Se trazemos isso para a espiritualidade, o fato de você iluminar as suas sombras e tudo mais, te dá até mais autoridade espiritual, porque você se enxerga como você é, sabe? Eu acho isso muito bonito. Muito, muito bonito. Total, e aí a gente acaba entrando no caminho que eu sigo bastante, que vem de Jung, né, que além de terapeuta, ele era alquimista. Aí vai ter autor que vai falar, não, não, Eros, mas o Jung era alquimista só teórico. Mas, Katsu, qual que é a diferença se a Não, alquimia é Jung estudou interna? a fundo. Alquimia, tarô, ocultismo. Estudou a fundo. Então, mas ainda que fosse só mental, é a alquimia propriamente dita, né? Ninguém em sã consciência que estuda ocultismo pensa que a pessoa fala que não, eu vou transformar o chumbo em ouro. A pessoa está falando de forma ali física, não metafórica, né? É você fazer todo esse processo. E é justamente isso. Aí acaba se cruzando muito, tanto o seu caminho quanto o meu, que o meu caminho eu considero alquimista ali, terapêutico, e o caminho magista, que é você trabalhar para você fazer a sua pedra filosofal, você se transmutar, olhar suas sombras, que seriam um chumbo, e falar, beleza, eu tenho isso aqui, eu tenho esse defeito, eu tenho essa questão minha que eu não quero contar para ninguém. E aí você pega e trabalha isso a ponto de transmutar, de pegar aquilo que antes era fétido, horrível, feio, você não querer ver, e transformar no mais puro ouro. Fazer toda essa transmutação, que inclusive é uma palavra que eu uso bastante nas minhas terapias, para você mudar completamente. E você acaba se tornando uma pessoa melhor e fazendo isso que a gente está fazendo. De certa forma, somos duas pedras filosofais aqui que estão passando o conhecimento que demoramos tanto para adquirir e transmutar para várias outras pedras filosofais em ascensão, você entende? Perfeito. Acho que a analogia é ideal. E mais do que ideal, é justamente isso. O que a gente precisa entender, sobretudo quanto estudantes de ocultismo, de magia, desse meio todo esotérico, é que nem tudo a gente resolve sozinho, gente. Eu falo para todo mundo, sobretudo para quem é mais exposto, né? Magistas, colegas de trabalho que trabalham com meio de espiritualidade, que ajudam outras pessoas, que a gente precisa de terapia. Porque a gente olha tanto pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, e quem olha pra gente, sabe? Às vezes não é só em ritual de evocação, com anjo, com capeta, com isso, que a gente vai resolver os nossos problemas internos. E aí vem justamente a terapia, que é justamente essa ajuda externa para fazer essa alquimia com a gente. Então é muito importante que a gente não só entenda o valor, como a necessidade de, sabe? Eu acho que é muito mais do que entender um valor de algo. Ai, porque a terapia é valiosa. Não, a terapia ela é essencial, ela é fundamental. Nós que buscamos a grande obra. O que é a grande obra dos alquimistas, senão esse transmutar chumbo em ouro, né? Eu tenho uma estátua aqui que eu costumo sempre usar na mentoria, que é do Ah, homem se construindo, né? Os uhum. maçons usam muito isso aqui. É um Uhum. homem que embaixo é tudo pedra e em cima é um homem esculpido, como se fosse uma estátua se auto-esculpindo. É o chumbo transformado em ouro. É toda uma analogia alquímica aqui, né? Mas para dizer justamente dessa necessidade que a gente tem de se auto-esculpir, de se auto-modelar. E, gente, sendo honesto, muitas das vezes a gente nem sabe como fazer isso. Você pode estudar Jung, você pode estudar Freud, você pode estudar o que for. Tem resposta que sozinho você não consegue chegar, você não consegue alcançar, por mais que seja óbvio, né? Quando a gente ouve, por exemplo, o Aaron trazer esse caso do bilionário que ele atendeu e que tudo isso foi um recalque, parece óbvio quando a gente ouve. Mas quando são as nossas questões, não é tão óbvio. Não é tão óbvio porque tá na sombra, tá no oculto, tá no escondido.
E é por isso que eu acho que é fundamental a busca da terapia. E já pegando o gancho disso, Eros, eu queria que você continuasse isso que eu comecei falando. Qual é a importância da psicoterapia, em especial, para todo mundo, sim, mas em especial para quem busca o ocultismo, a magia e essa questão espiritual? Por que você acha que é fundamental, e eu acredito que você tem essa mesma visão do que as pessoas busquem uma ajuda terapêutica e, enfim. Eu digo que é fundamental não só para essas pessoas que buscam fazer a grande obra, como você disse, mas para todo mundo. Porque vamos pensar lá, vamos lá, você que trabalha com essa questão de ritos, o que mais a galera vem lá? Os 3 tópicos que mais aparecem para você resolver. Dinheiro, amor. Dinheiro e amor, vamos pegar os dois São os ali, porque, dois. meu, a saúde como terceiro, tá? Mas vamos pegar dinheiro e amor. Saiu uma pesquisa, essa pesquisa já é antiga, um monte de coach usam, um monte de pessoas que são palestrantes usam, e ela é verdade. As pessoas que ganham muito dinheiro em loteria lá dos Estados Unidos. E pegaram cerca de 97% dessas pessoas, depois de 7 anos, está mais pobre ainda. Então você pega, Mago, a gente não está falando de R$ 1 milhão. A gente está falando de um dinheiro que dá para você sobreviver, o seu filho sobreviver, o seu neto sobreviver, o neto do seu neto sobreviver e ainda sobrar dinheiro. A gente está falando dessa quantia de dinheiro. E a pessoa gasta em 7 anos. Meu Deus. Então, dinheiro é a solução? Não. Se a pessoa não tem um interno resolvido, se ela não. Porque vamos lá, crenças de dinheiro que mais aparece aqui são 3. Se você tem problema com dinheiro, tá em um desses 3: capacidade, possibilidade e merecimento. Capacidade seria a crença de eu não sou capaz de fazer dinheiro, de ter dinheiro, de manter dinheiro. Possibilidade: não é possível eu fazer dinheiro, ter dinheiro, fazer dinheiro. E aqui mais aparece assim, em 80, 90% dos casos: eu não mereço ter dinheiro. E aí a pessoa vai fazer. A gente pode pegar isso e trazer para o relacionamento. Todo caso. Quantos por cento? 100% dos casos em que a pessoa vinha para mim falando, mulher com dedo podre. Você já deve ter encontrado alguns casos assim nos seus processos de vir trabalhar com você e tal. Chegou várias pessoas para mim já falando, nossa, Eros, eu tenho dedo podre para homem. Aí eu falar, beleza, tá, fulana, vamos lá. Aí eu, tá, Eros, eu tô macumbada porque eu não consigo achar um cara legal. Aí eu falo, pô, legal, vou passar pro mago, mas antes eu vou dar uma bisoiada aqui pra ver se é isso mesmo. E geralmente é problema de merecimento, a pessoa não sente que ela merece. Um caso, assim, fortíssimo que eu atendi, a moça, ela não tinha passado por um relacionamento abusivo, 2, ela tinha uns 45, 50 anos na época. Ela tinha passado por todos. Mas assim, de ser ameaçada, vou tomar cuidado com as palavras pro YouTube, mas de ser ameaçada de algumas vezes, for pro UPA, assim, várias vezes ali, quase realmente, né, empacotada, porque ela só arrumava tranqueira atrás de tranqueira. Ela não conseguia achar um cara legal. Aí você fala, nossa, então quer dizer que o círculo dela não tinha caras legais? Não é bem assim. Mas vamos ir para a sombra dela. O que ela tinha ali dentro dela que ela não sabia? O pai dela batia muito na mãe. E aí o que a mãe dela falava? Minha filha, às vezes a gente tem que fazer essas coisas mesmo. A vida é assim. Homem é assim, nenhum homem presta. O que ficou no subconsciente dela? Nenhum homem presta. E aí, beleza. Se eu mostrasse para ela um cara que prestasse, ela ia ignorar aquele cara. Porque ela estava acostumada com o quê? Quem que era a segurança daquele lar? Querendo ou não, era o pai. Então, querendo ou não, ela ia buscar um cara que fosse parecido com o pai, porque era a segurança que ela conhecia. É aquela frase que, salvo engano, eu acho que não, mas salvo engano, é de Jung que diz: às vezes preferimos um inferno conhecido a um céu desconhecido. Sim. Aproveitando esse gancho, você teria algum caso que você atendeu de uma pessoa obsessionada com um ex ou alguma coisa assim? Porque, assim, o que me procuram muito e que eu quase sempre rejeito? Mago, eu quero amarração para trazer o meu ex de volta porque eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo e eu não tiro ele da minha cabeça. Você tem alguém assim que tinha uma neurose de obsessão com alguém ou com alguma coisa? E que você conseguiu ajudar essa pessoa de alguma forma? Tem e não consegui ajudar. Não conseguiu ajudar? Não. E eu te digo por quê. Vamos lá. Eu vou citar um caso que é paralelo a esse, tá? Que eu não consegui ajudar. Porque tudo que a gente faz, voltando lá atrás, tem um benefício secundário, certo?
Beleza. Para você se livrar de algo que você tem que primeiro querer se livrar daquele algo, senão você não vai se livrar. Exatamente. Então, um caso que eu atendi que eu não consegui ajudar, que geralmente eu falo para as pessoas: olha, eu sei que você gostou do meu trabalho, eu sei que é algo maravilhoso, eu sei que você quer espalhar para todo canto do mundo, e faça isso. É bom, ajuda, é bom para os negócios. Mas não paga para ninguém. Por mais que você ame a pessoa, não paga. Eu proíbo, não paga para a pessoa fazer terapia comigo, não paga. Se ela quiser, ela vai fazer. E aí, volta e meia, vem uma pessoa ali que insiste, e sem eu saber, tá? Porque a pessoa não deixa eu ficar sabendo, ela vai lá e paga pra pessoa fazer terapia comigo. Não porque vai lá, porque eu te dou de presente, porque vai ser bom. Lê do engano. Lê do engano. Essa mulher que eu atendi, ela tinha uma depressão ali severa e tal, uma depressão crônica, e era uma mulher com uns 4, 5 filhos, mais ou menos. E um desses filhos, que inclusive que eu atendi, e que gostou do meu serviço, me indicou pra ela. Aí, beleza, fiz uma sessão, nada, fiz 2 sessões, nada, falei, caramba, se eu resolvo em 4 até agora, nada, 1 mais 1 é 2, não tá batendo isso daqui, tem alguma coisa errada. Fui ver o ganho secundário que tem, por que, que a pessoa quer se manter naquele negócio? Nossa, Eros, mas você tá falando que a pessoa quer se manter deprimida? Sim, naquele caso queria. Ela tinha um ganho com aquilo. E aí saiu da boca dela, mas se eu me curar, os meus filhos não vão vir mais me ver. O que que acontecia? Os filhos crescendo, ela viúva, os filhos saindo do ninho. Enquanto ela tava a mãe boazinha, a mãe saudável, de boa, ninguém vinha ver a mãe, porque, né, cada um tem sua família para cuidar, cada um tem seus perrengues para cuidar. Aí ela começou a ficar tristinha, aí virou uma depressão. Aí acontecia que todo domingo um dos filhos ia lá almoçar com ela. Ela não queria perder aquilo, ela não ia perder aquilo. Não tinha argumento que eu pudesse usar para convencer ela de que seria melhor ela ser feliz, independente do que estar tristinha com várias pessoas em volta. Não tem. Isso é interessantíssimo. É interessante. Eu que adoro psicologia, minha cabeça faz um boom. Porque, é, cara, é muito verdade. A gente não consegue ajudar quem não quer ajuda, sabe? E como é difícil pra gente assumir que talvez a gente simplesmente não quer mudar, né? É interessante isso, porque quantas e quantas e quantas, acho que a maioria das pessoas que me buscam estão numa neurose desse tipo, de tipo, ai, o meu ex, ai, que eu não consigo esquecer meu ex, ou então, ai, que eu tenho isso e não consigo me libertar disso. Mas aí você vai tentar ir um pouquinho a fundo, e tanto numa abordagem mágica, quanto numa abordagem terapêutica, pelo que você traz, a mesma coisa. Tipo, se a pessoa não quer tirar isso com atitudes concretas, o que fazer, né? E aí teve um caso que veio até mim, inclusive depois de uma vez que você me indicou, que inclusive muito obrigado. Não por esse caso, tá? Porque esse eu não consegui ajudar. Mas veio, dos Poxa! doidinhos seu, não é dos meus doidinhos não, meus doidinhos veio pra trabalhar, não veio de mim não. Mas veio um cara que ele chegou com um papo meio... Então, eu vim fazer terapia porque a minha ex terminou comigo e ela falou que ela volta se eu fizer terapia. Aí eu falei, tá, mas você Poxa! quer? Aí ele, não. Eu falei, filhão, a hora que você quiser por você, melhorar por você, você vem. Beleza, Ai, é nóis. gente, pelo amor de Agora, Deus. Mago, já é um processo meio absurdo você fazer isso que eu faço, se é eu e a pessoa contra a sombra. Agora, se é Sim. eu contra a pessoa Sozinho, e a sombra dela, não dá. A pessoa vai ficar do lado da sombra, não vai resolver. eu concordo. Inclusive, Eu concordo. teve uma pessoa até próxima a mim, esses tempos, vai fazer o quê? Uns 2 anos. Esse foi um caso bem pesado que aconteceu perto de mim, que eu gosto de citar ele porque ele reflete um pouco disso. Era uma pessoa que ela era manipuladora, vamos colocar assim, não vou dar nomes nem nada do tipo, até porque nem precisa, mas era manipuladora. E ela teve alguns comportamentos, que também não preciso citar, que estava passando o lado do respeito. Uhum. Aí eu pensei, beleza, gosto muito da pessoa, mas isso aqui eu não tolero. Ela cruzou limites ali que eu não tolero. Vou cortar isso daqui. Aí eu falei pra pessoa, olha, tenho uma grande consideração por você e tal, eu sei que a gente tem uma história legal, juntos, bacana, mas você tá tendo uns comportamentos que eu não aceito. E já tinha conversado antes, tá? Não foi meu... Isso aqui foi o ultimato mesmo. Eu já tinha tomado a decisão porque eu via que a pessoa não ia mudar, ela ia continuar tendo comportamentos tóxicos e estava começando a me fazer mal. E eu cheguei para ela e falei, olha, eu não vou tolerar esse comportamento seu, então a partir de agora
prefiro que a gente mantenha a distância, não tenha mais contato, porque não tá me fazendo bem isso. Aí a pessoa pegou e virou, mas você sabe, né, do jeito que eu sou, eu vou acabar me matando. Mas eu Nossa. sabia que não era um suicida. Eu sabia que era um manipulador. Porque, né? Eu acho que como terapeuta eu sei discernir um do outro. Aí eu olhei pra pessoa e falei, boa ideia, talvez você devesse se matar mesmo. Aí a pessoa, como assim? Eu falei pra pessoa, olha, se eu falo pra você que você tá tendo um comportamento que eu não tô gostando, que tá sendo tóxico, e a primeira coisa que você fala é que vai se matar, não é pensar em mudar, não é pensar em ser diferente, talvez você devesse se matar. O mundo não precisa desse egoísmo. Acabou com a pessoa. Mas acabou que a pessoa deu uma melhorada. Longe de mim, claro, mas deu uma melhorada. Eros, e se matasse? Não, não ia. Eu conheço, eu sei discernir uma coisa da outra. Se fosse depressivo, jamais eu falaria um negócio desse. Mas ali eu tive que impor esse limite. Bacana. Filho, já para a gente adiantar o nosso papo e para os nossos. Não finalmente ainda, porque eu quero que você aborde isso com um pouco de seriedade e profundidade a mais, mas já se encaminhando para o que eu planejei de perguntas, é, vamos falar de psicopatologias um pouco. Eu sei que você não é psiquiatra e tal, mas ainda assim, eu queria que você me elucidasse para mim, para quem estiver assistindo isso, até que ponto uma pessoa com psicopatologias um tanto quanto mais severas, como uma esquizofrenia ou algo assim, é, pode adentrar no meio ocultista, o quanto isso é saudável, o quanto não, para ela, ou como funciona, porque uma das coisas que tem surgido muito são pessoas com psicopatologias severas e outras que nem é considerado mais uma psicopatologia, como pessoas neurodivergentes que têm, sei lá, um TDAH, um autismo, alguma coisa assim, né? É, como você aborda isso quando uma pessoa que traz essa condição chega até você e fala, quero me dedicar à espiritualidade? Perfeito. Bom, primeiro vamos discernir uma coisa da outra. Sempre que a pessoa chega para mim e fala, eu quero me resolver porque tá, por exemplo, tem autismo, dá um jeito, tem autismo. Não, não tem como. Aí a pessoa nasceu com isso, não vou resolver, não faço milagre. Talvez nem Nem, você que nem trabalha na com milagre vai magia, nem, falar. nem na magia a gente vai fazer um negócio desse. Então eu acabo não atendendo. E é uma linha muito tênue, para ser bem sincero, é uma linha muito tênue do doidinho que acredita que tá vendo algo, da pessoa que tá vendo algo mesmo. Se você tendo dúvidas ou não, e você quer fazer, por sua conta e risco, a menos que você tenha diagnóstico. Se você tiver diagnóstico, se afasta. Por exemplo, você tem esquizofrenia, vou praticar scrying. A chance de você estar vendo algo da sua cabeça é muito maior do que você estar vendo algo Exatamente. realmente. Não faz. Vai Exatamente. piorar, dá ruim. Não faz. Corre disso daí. Mas um termômetro que eu recomendo todo mundo ter, e assim, todo mundo mesmo, quem tem neurodivergência, quem não tem, mas todo mundo que faz, mas inclusive eu tenho muitos termômetros desse, é sempre estar com o pé atrás. Será que isso que eu tô vendo mesmo ou é coisa da minha cabeça? É sempre. Não, mas não importa o que você vê, não importa, não importa. Sempre tenha esse pé atrás e se baseie pelo seu resultado. Não, você viu tal coisa. Por exemplo, desceu um anjo para mim, Eros, e falou que eu ia ganhar na Mega Sena esse ano. Beleza. Que ano que é esse? 2024. Ok. Bacana. Acabou 2024. Não aconteceu? Não cria de hipótese alguma coisa para tentar remendar essa sua teoria. Não. Você não viu nada, foi seu ego, você tá. Ou, não tenta, não tenta. Seja certo pelo certo, seja muito criterioso com isso. Porque é muito fácil a gente querer se enganar, principalmente com coisas boas. É muito fácil. Então, poxa, eu vi tal coisa falando que vai acontecer alguma coisa. Legal. Não aconteceu? Provavelmente que você não viu, provavelmente que foi seu ego ali te enganando. Exemplo muito bom que eu dou disso. Eu trabalho com regressão a vidas passadas também. E eu já encontrei umas 3 Cleópatra por aí. Sempre surgem, né? Por quê? Porque é muito fácil o nosso ego, o pai, querer que a gente veja uma coisa magnífica em outra vida. Não, porque eu fui tal coisa. Pô, Cleópatra era uma pessoa que conseguia organizar. A pessoa não consegue organizar o quarto dela. Pois é. E
Meu, não, porque eu fui Alexandre o Grande, o conquistador, e essa vida não tá conquistando o Lufa, sabe? Você fala, meu, tá regredindo, Pois que é, negócio que é ué, esse? como não é pra você evoluir? É pra evoluir pra frente, né? Não pra Pois trás. é, Então, tem tomar, umas coisas que não. tomar muito cuidado com aquilo que seu ego tá induzindo você a pensar. E isso vale para todo mundo. Mas, novamente, neurodivergente, meu, esquizofrenia, fica longe. TDAH, tudo bem. TDAH, o máximo que você vai fazer é não conseguir se concentrar ali e tal, mas em outros casos mais graves, mais severos, é igual a onda que tá, né, do pessoal usar enteógenos, que eu acho um caminho, ó, se a gente tiver tempo, inclusive, destrincha um pouco sobre isso, mas que eu acho um caminho válido até, mas não para quem tem predisposição na família. Porque, meu, e se você não voltar? O risco é muito grande, mano. E você vai estragar. Mas eu acredito em reencarnação. Tudo bem, mas você vai estragar essa aqui, sendo que não precisava? Pois é, pois é. O que eu falo sempre é que o que eu aprendi dentro de escolas iniciáticas e tudo mais é que tudo deve ser submetido à prova quando o assunto é visão, sentimento, gnose. Se você não consegue submeter aquilo a uma prova, mesmo que seja a mudança da sua subjetividade, você não mudou nada da sua realidade, seja interna ou externa. Poxa, fica com o pé atrás, pelo menos, sabe? Geralmente, o que eu atendo muitas pessoas, e muitas delas com. Eu já atendi várias pessoas que tinham esquizofrenias e afins, mas geralmente existe um padrão que detecta uma pessoa que tá vendo coisa da sua cabeça. No geral, essas pessoas costumam ver muito coisa ruim, são vozes que dizem sempre coisas muito ruins e absurdas para elas. E eu tenho uma tia que tem esquizofrenia, então eu tenho uma propriedade na família mesmo, sabe? E, e é sempre isso, ela sempre tem visões, alucinações espirituais e tal, mas sempre com essa relação de algo mais negativo, algo ruim, alguma preocupação, alguma voz que falou para ela que alguma coisa vai acontecer, e aí no final nada acontece, porque não era a mente dela mesmo enganando ela, né? Então eu sempre falo pra gente submeter a nossa gnose à prova. Poxa vida, eu pratico Scrying há, sei lá, uns 20 anos aí para mais. E até hoje eu falo, não, por favor, se eu fiz um Scrying para você, me dá um feedback do que eu vi. Porque senão eu brincando de show da Xuxa aqui, né? E a ideia não é essa, a ideia é que a nossa mediunidade, a nossa espiritualidade ajude a nós mesmos e aos outros, se for o caso, na nossa evolução, né? E o ego, as psicopatologias mentais nos enganam muito fácil nisso. E eu acho que é um ponto, uma linha muito tênue, como você mesmo disse, entre mediunidade e patologia, e que se a gente não levar isso num assunto muito sério, fora essa militância cirandeira de ter que ter inclusão onde não tem como ter uma inclusão, a gente não consegue abordar a coisa com seriedade, com profundidade, sabe? Eu tenho TDAH, diagnosticado. Eu usei Ritalina já e tudo há um tempo atrás. Hoje já desmamei e tal. Mas tinha tempo que eu não conseguia meditar direito. E eu fui monge, sabe? Então, eu melhor do que ninguém, por experiência, por propriedade, sei que tem condições neurodivergentes e tal, que você consegue seguir um caminho espiritual sem que isso atrapalhe ou interrompa. Mas tem muitos casos que infelizmente não dá. E, e por que eu acho que é importante a gente abordar isso quando estamos falando de psicologia, magia e todo esse nosso bate-papo? Porque, Eros, tem muita gente que vem pro meio da magia com psicopatologias mais severas e acabam passando por médiums, e aí acaba levando uma galera nisso. E isso é muito complicado, porque como na magia você pode praticar isoladamente, você pode se autodesenvolver, né? Então dá margem para tudo isso. E aí é, é isso. Como terapeuta, eu queria muito ouvir de alguém, né, que tá no meio, que trabalha nesse meio, para poder elucidar, né, esse ponto de, poxa vida, infelizmente tem situações que não dá para conciliar. Tem situações que dá e tem situações que infelizmente mais vai fazer mal para a própria pessoa e para quem está ao redor dela do que beneficiar. Isso que você falou, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito mais fácil. Vamos lá, quero deixar claro aqui. É muito mais fácil alguém, vamos lá, um esquizofrênico
em um charlatão conseguir autoridade nesse meio do que alguém que realmente tem. Isso eu tô falando tanto no meio terapêutico, quanto no meio dos coach, quanto no meio magístico. Por quê? Vamos pensar. Você se questiona, pô, será que isso aqui que eu vi é real ou não é? Você se questiona até hoje, você se coloca à prova até hoje. Será que foi, será que não foi? A pessoa que é manipuladora, ela não vai se colocar, ela vai acreditar num ponto que ela, não, quem é o bom é que é eu. E aí tem você que tá na dúvida por um freio ali para saber realmente se é ou se não é. E tem a pessoa, tanto o doidinho ali, a pessoa que doidinho que eu falo, doidinho não no sentido patológico, mas o doidinho no sentido mau caráter, tá? Não tô chamando a pessoa esquizofrênica de doidinho, não, tá? Para deixar claro. Mas, por exemplo, sei lá, uma pessoa charlatã, ela não vai mostrar a dúvida que você às vezes mostra. Então, pera lá, eu que não conheço, eu vou na pessoa que tá meio em dúvida ou na pessoa que tá afirmando 100% que ela conversa 100%? É isso que você tem que tomar muito cuidado. Então, tanto a pessoa que é mau caráter quanto a pessoa que é esquizofrênica, ela vai conseguir seguidores ali, porque ela não vai ter dúvida da mediunidade, que às vezes que não vai ter, né? Então, tanto a gente que tá nesse meio tem que tomar muito cuidado com o tipo de pessoa que a gente tá ali conversando, quanto, a própria pessoa tem que tomar cuidado para não entrar nesse engano também, porque é muito fácil. Aí vem um monte de pessoa falando, não, porque você é o pica, porque você é isso, você é aquilo. O ego vai falar, não sou? Lógico que não. Ele vai falar, isso aí mesmo, eu sou isso aí muito mais. Ainda mais quando começam a te dar dinheiro, porque é uma galera desesperada que vem, sabe? É uma galera que está tentando mudar de vida de verdade. E aí vai num desses aí e aí pronto. Aí lançou. Até hoje eu lido com casos de pessoas que passaram por um ocultista famoso que virou nazi agora, né? Que não vamos falar nomes, que para mim tem uma psicopatologia severa ali, né? Além do mau caráter, né? E até hoje eu tenho pessoas que foram para ele, deram rios de dinheiro. E quando eu falo rios de dinheiro, não é 5 mil, 2 mil que pagam para mim fazer um ritual, não. É 10, 30, 40, 100, 200 mil. E nunca foi feito um trabalho, não teve resultado de nada, perdeu dinheiro por conta de golpe, processo judicial que não anda para frente, anda para trás, não anda para lugar nenhum. E aí vem chorar pra gente. E aí a gente pode falar, poxa, vamos tentar melhorar, mas, poxa, né? É o tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado, porque senão é muito fácil. Essa galera, eles enganam não só pela mediunidade, né? É importante falar que a lábia muito assertiva, muito doce, esse jeito esperto de conseguir atrair também pode ser uma manifestação de uma psicopatologia, né? Claro, uma sociopatia ali, uma pessoa Exatamente. narcisista num nível extremo. Eu brinco, eu falo que essas pessoas são políticos que não entraram na política, porque elas têm um poder de convencimento absurdo. 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 Porque, Absurdo. a pessoa falar para você, não, porque eu vou resolver sua vida e desviar dinheiro de oxigênio, sabe, de tanque de cilindro de oxigênio, a pessoa que entra na política, essa pessoa não tem coração. E eu sinto que essas pessoas são políticos que não entraram na política, porque é a mesma coisa. É você pegar o dinheiro da senhorinha que, sei lá, conta o dinheiro pro gás, mas acha que vai resolver a vida porque você falou, e essa pessoa não pensa duas vezes que não vai ajudar ela, que tá ferrando com essa pessoa. Ela não pensa. Então é um nível de sociopatia muito grande, cara. Eu acho que é importante a gente trazer isso cada vez mais à tona, porque existem dois públicos alvos no meio ocultista. Os que querem aprender magia para se tornar magistas, e a primeira parte do nosso bate-papo fala muito mais com eles, e conversa com todo mundo, mas muito mais com essa galera. E tem aquelas pessoas que só se beneficiam do ocultismo, que querem contratar um magista para fazer um trabalho de magia para ela, ou um médium, ou um guru, qualquer coisa assim. E ambos desses públicos precisam estar atentos a quem você procura, em quem você confia, da onde que essa galera veio, porque se você vê, geralmente é uma galera que surge do nada, assim. Tive uma experiência mística e pronto, mas onde você estudou? Quem foi seu iniciador? Da onde você veio? Tem alguém que ateste o seu trabalho? A galera no desespero acaba não procurando validar quem é a pessoa antes. Por quê? Porque a pessoa tem uma lábia muito boa de convencimento, porque a pessoa diz que pode, que faz, que acontece, que isso, que aquilo, porque a pessoa diz que visitou o céu, o inferno e todos os reinos espirituais.
E aí a galera vai caindo. Então, quanto mais luz a gente trazer para esse assunto que é obscuro ou que não é muito abordado no meio ocultista, eu acho que a gente acaba ajudando a comunidade, sabe? Não, total, total. Eu atendi também uma pessoa que veio de um desses caras aí, que também não vou falar o nome porque não precisa, e Uhum. também esse nem não é tão conhecido na comunidade. Mas que a pessoa veio até mim buscando terapia e falou, não, porque eu vi com fulano de tal lá, e a minha sombra, referente a não ganhar dinheiro, é porque numa outra vida eu fui senhor de escravos. Aí eu falo, tá, ok. Mas o que mudou para você você saber essa informação? Não, nada, eu continuo. Exatamente! Já chegaram pra mim com a mesma coisa. Com a mesma coisa. Tipo, ai, porque eu fiquei sabendo que nessa vida eu não consigo progredir por conta de que na vida passada isso, aquilo, aquilo, outro. Aí você fala, tá, pode até ter um fundo kármico, a gente pode até ver esse ponto. Mas tratar isso como uma sombra não faz sentido nenhum, porque a sombra ela vem da construção do ego e de um monte de outras coisas da vida atual, sabe? Então, por isso que eu queria alguém que entendesse do assunto, porque o que tem de gente que viaja nesse rolê de sombra, não só quem vai buscar ajuda, mas quem vai tratar das pessoas. Tem galera que não tem conhecimento de Jung, não tem conhecimento de psicoterapia, de psicanálise, de nada. E aí chega pra essa galera falando esse tipo de absurdo. Tipo, porque eu tô vendo aqui na minha bola de cristal que é a sua sombra XYZ. Eu vou falar uma coisa que eu fazia antes, um tempão atrás, que era tentar encontrar a sombra da pessoa no Scrying. E dá. Dá pra você ter pistas, mas você vai pra infância, não vai pra vida passada. Você vai pra infância e tal, e você consegue chegar a pontos. Só que eu comecei a perceber, conforme eu fui atendendo as pessoas, que não adiantava eu fazer isso no Scrying. Por quê? Porque as pessoas estavam vindo por pura curiosidade. E saber sombra por curiosidade e não saber, tá na mesma. Então não é um assunto para mim, como mago, tratar. Até hoje tem gente que chega até mim e vê, sei lá, vídeos mais antigos onde eu dou alguns causos de sombras que nós vemos no Scrying, e a galera chega, mago, eu quero ver minha sombra da minha infância, eu quero que você veja isso. Ela fala, não, isso aqui eu não vejo. Eu te encaminho para um terapeuta, você pode ver com fulano, com ciclano, mas com arrows, inclusive, mas eu não trato mais isso, porque é só para sanar sua curiosidade. Assim como o motivo de eu não ver vidas passadas. Por que eu não acesso a vida passada dos outros no Scrying? Porque, primeiro, ninguém está disposto a assumir que foi um mendigo, um filho da puta, um sem vergonha. Todo mundo quer ser o quê? O mago, a Cleópatra, a bruxa da floresta, o rei, os personagens do Dungeons and Dragons, né? A galera sempre quer ser o personagem da RPG. E não um cidadão pacato que viveu no interior e morreu chucro de conhecimento e por isso está reencarnado de novo. Que é o mais óbvio, né? É, e, e a galera não está preparada para esse tipo de coisa. Então, eu reduzi muito a minha abordagem no Scrying justamente por entender esse tipo de coisa. Tem coisa que não compete a mim como magista abordar. Por exemplo, eu não tenho conhecimento que talvez você tenha para tratar a vida passada e trazer as influências da vida passada positivas e negativas para a vida atual da pessoa com uma regressão. E eu não tenho nem a paciência que você deve ter, porque puta que pariu, deve ser um saco você ter que explicar pra pessoa que acha que é a Cleópatra, que ela, no fundo, era um escravo do Egito, sabe? Então, são coisas que a gente tem que saber o nosso limite, até onde o mago deve ir e até onde a gente tem que encaminhar para um terapeuta. E muito do que eu faço hoje em dia é encaminhar. Não, filha, você, vamos para terapia. Não, você, vamos para terapia. Você, vamos para terapia também. Sabe? Até eu tô indo para terapia, por que vocês não vão? Né? Até eu faço, eu continuo fazendo aqui, volta e Pois meia. é. Eu, outro dia fiz uma regressão sozinho, eu chorava de soluçar, mano. Os negócios que eu falei, caramba, eu não sabia que eu tinha isso daqui. Então até eu tô descobrindo, eu sei que não vai fazer. Nesse caso, inclusive, foi curioso desse cara que eu falei, beleza, você realmente acredita que você foi um senhor de escravos e por isso você precisa passar privações financeiras? Ele falou, sim, 100%. Falei, maravilha, você tá ganhando quanto por mês? 7 mil. Bacana, não tá sobrando nada. Ok, pode começar a viver com 1.000, porque tem muito pai de família que vive com R$ 1.000 por mês e pode doar todo o resto para causa negra. A pessoa, não aí começa, sabe, o malabarismo mental, não, porque não. Assim, criatura de Deus, vamos lá, vamos pensar comigo. Digamos que seja verdade isso, que eu duvido, mas digamos que seja verdade.
Não seria muito melhor você ganhar muito mais dinheiro e começar a ajudar as pessoas para ganhar um dharma, um karma positivo? Exatamente, inclusive é a forma de positivar o karma nesse caso, né? Exato, exato. Aí a pessoa para, né? Eu acho que faz sentido isso aí que você tá falando mesmo, né? Aí a pessoa começa a mudar, assim. Mas, novamente, se a pessoa não quiser ouvir, cara, não dá para fazer nada. Eu, você, não dá, não dá. Aproveitando que a gente está falando de regressão, quais são os benefícios que você vê em fazer uma regressão? Tem alguns, tem alguns. A gente pode falar, que eu faço dos dois tipos, tá? Eu não gosto não, até porque eu acho divertido. Então eu vou fazer regressão a título curiosidade, que eu faço, né? Que é um tipo. Quero ver vida passada. Aí eu já falo pra pessoa, olha, o método que eu faço, ele não deixa o ego te enganar, tá? Então, muito provavelmente você não vai ver algo muito grandioso, algo que as pessoas falam, porque a gente vai ver algo mais próximo da realidade. Primeiro ponto. Mas vamos ver. Então é legal que eu pego a pipoca e fico assistindo junto com a pessoa ali o que ela tá falando, porque eu acho muito divertido isso. E é legal que algumas coisas batem. Desculpa. Mas o que é bom do ponto de vista terapêutico? Aqui a gente vai separar muito, tá? Do ponto de vista terapêutico, não importa se aconteceu ou não. Importa se a pessoa acredita. O que eu quero dizer? Digamos que você tem um trauma de barata. E você, exemplo mais esdrúxulo possível aqui, tá? E a gente vai numa regressão que você morava num planeta que tinha baratas gigantes e uma delas te comeu viva. E você realmente acredita nisso. Não importa se aconteceu ou não, do ponto de vista terapêutico. Dá para se limpar através disso. Por quê? Porque isso é uma representação metafórica do que o seu subconsciente acredita. Olha que legal. Então, tanto faz se acontecer, se não acontecer. É uma alegoria que você está me dando para exemplificar seu medo. Eu não estou nem aí se aconteceu ou se não aconteceu. Perfeito. Então, a gente vai e pegar trabalhar. Mas outros benefícios que a gente tem, por exemplo, digamos que a pessoa, para resolver crenças, a pessoa acredita que todo rico pode falar palavrão? Pode. Todo rico é fé da puta. Não, eu acredito que todo rico é fé da puta. Legal. Eu vou achar né, como são milhares ali de vidas passadas, eu vou achar uma vida passada em que a pessoa era rico e ajudava muitas pessoas. E aí a própria crença da pessoa vai quebrar a crença dela. Ela vai falar, caramba, olha só, eu fui rico nessa vida e não fui filha da puta com os outros. Então eu posso ganhar dinheiro nessa vida também e eu posso seguir o exemplo daquela vida. Olha só, assim que eu lidava com dinheiro, legal. Então a própria pessoa quebra a crença da pessoa. Porque, sendo sincero, eu não tenho poder de fazer nada. Eu não posso pegar e entrar na sua cabeça e mudar a sua crença. Eu tenho que usar o arcabouço que você tem, as ferramentas que você tem, para mostrar para você mudar as suas próprias crenças. Então aí dá certo. Então eu vou usar isso como um recurso metafórico ali, muito forte, que é muito forte, inclusive, e dá certo. Esse papo nosso, ele conversa tanto com o ocultismo moderno, né? Quando você pega John Fortune, Regardier, e toda essa galera da Golden Dawn, eles traziam muito uma abordagem de Jung para a prática mágica. E eles falam exatamente isso, tipo, não importa se aconteceu. A mesma coisa com deuses, anjos, demônios, não importa se são reais ou não. O que importa é que quando você usa isso, funciona, sabe? Funciona. Então, é claro que numa visão mais esotérica, mística, a gente vai querer saber se existe, se não existe, para fins mais teóricos do que práticos. Mas na prática da coisa, se o símbolo fala com a sua realidade de forma positiva, aquilo vai ser positivo para você. Eu tenho um atendimento que eu fiz há pouco tempo atrás, de uma moça que me procurou, porque eu vi que Boni é um demônio que concede riqueza. Quero fazer ritual com ele. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí, eu não sei, intuição, né? Coisa de intuição. Eu falei, por acaso, me responde só isso. Você tem medo de demônio? Ela, ai, mago, eu nunca trabalhei com um e confesso que, por ser de igreja, isso me pega muito, eu tenho muito medo, mas todo mundo fala tão bem que eu quero tentar. Aí, como magista experiente, a gente entende muito essa questão do símbolo que fala positivo e negativo com a pessoa. Aí eu fui abordando vários diálogos que entram na vida pessoal da pessoa, e eu entendi que fazer um trabalho com bullying para ela seria arruinar a vida financeira dela. E aí, quando você fala isso para uma galera que vem nesse ocultismo exterior, que não entende essa questão mais subjetiva, a galera não entende muito. Mas por que que ia dar ruim? Porque dentro dela, da mente, da criação, dos símbolos que ela foi trazendo para ela, demônio é algo ruim, como é para muita gente do nosso ocidente, que é cristão. Nem para todo mundo, porque tem muita família que não tá nem aí, mas aquela família que vem de família mais rigorosa, religiosa,
crente pentecostal que tudo é diabo pra cá, diabo pra lá, tudo a culpa é do demônio, o demônio ele se torna um adversário real na sua mente. E aí você vai usar um demônio pra te dar dinheiro, sendo que ele é algo horrível. Na primeira coisa que der ruim, você vai culpar o mago que fez a magia errada, você vai culpar tudo, menos você mesmo, porque o seu inconsciente não estava preparado para lidar com esse tipo de coisa, né? E, puta que pariu, é muito foda, porque dá pra trazer muito um liga-pontos do que eu atendo com o que você atende, sabe? E eu falei pra ela, não, vamos fazer um trabalho com anjo. Ela, ai, Mago, mas dizem que anjo não dá bom. Eu falei, não, vem comigo. Vem comigo que vai dar bom. Inclusive faz oração cristã pra ajudar no rolê. Dito e feito. O negócio deu muito bom pra ela. Cara, é muito incrível você falar isso, porque vai um puxando assim, ligação, e tem tudo a ver, é como se os dois fizessem o mesmo trabalho, só que de formas diferentes. Tem uma pessoa que eu fui atender, e que ela tinha muito preconceito com religião afro, mas que ela chegava para mim e falava, não, Eras, porque não é preconceito que eu tenho, tá? Nunca é, nunca é. Nunca é, não dá preconceito. Tem até Não é amigos que preconceito. são. Tem até trato como gente normal. Já escutei essa, você Exatamente. acredita? Eu já escutei essa. Eu já escutei. Mas Se for entre quatro paredes, não tem problema nenhum. Não. Ela falou, não, porque é um negócio que eu sinto mesmo, é espiritual, sabe? O Espírito Santo me avisa. Então, qualquer música que eu escuto, assim, se eu tô perto da casa e tal, eu sinto um negócio que eu repreendo na hora. Então, eu percebo antes e é espiritual. Aí eu pensei, tá, bacana. E eu sou meio afrontoso, sabe? Eu gosto de testar umas coisas para mostrar pra pessoa. Sempre que ia começar com ela, eu começava cantando uns pontos que não parece ponto, para ver se, né, ia apitar o sentido aranha dela. Aí ela chegou uma hora e falou, nossa, que música legal é essa que você tá cantando, qual que é? Eu falei, ué, mas seu sentido aranha não tocou? Porque isso é um ponto que eu tô cantando aqui, toda vez eu tô cantando e sua intuição não tá pegando, então que você tem preconceito mesmo. Pessoal. Perfeito. É isso. Bom, se a gente for ficar falando, a gente vai ficar falando até amanhã de histórias que se convergem, mas eu queria que a galera entendesse, já no final dessa live, porque eu tenho compromisso, que psicologia e magia se encontram muito mesmo, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um pouco de cuidado com os extremos, aonde a psicologia vai, aonde a magia vai, aonde se conversam e onde a gente tem que separar as coisas. Eu acho que nesse papo a gente conseguiu ilustrar muito bem tudo isso. E você que está vendo essa live, que não é live, esse vídeo, né? Que a gente fez uma live editada, né? Porque eu não tenho como fazer live transmissão ao vivo pelo tempo do Mago, que é escasso. Mas esse nosso bate-papo, ele é para trazer não para a realidade do outro, mas para nossa realidade. Ele estava falando do trauma de barata. Eu tenho trauma de barata. Já falei, nossa, já é outro ponto para eu abordar na terapia. Porque eu tenho trauma de barata, porque quando meu irmão e várias coisas, sabe? Então, é para a gente se identificar com os causos que a gente estava trazendo e com o que a gente estava falando aqui. Poxa vida, se eu identifico sombras em mim ou situações de limitação que não é nem crença, mas o que a vida foi moldando em mim, eu preciso abordar isso para que eu seja mais feliz. No fundo, se você não quiser trazer a questão de evolução, sei lá, de iluminação, nada disso, é só para você ser feliz. É só para você ser realizado. É só para você explorar mais a sua própria potencialidade que está aí adormecida. E dito isso, Eros, por favor, suas considerações finais de tudo isso, os seus merchants também, por favor, porque a galera precisa conhecer. Eu falo com propriedade, e falo demais até, mas eu passei por um tempo com o Eros e tratei umas coisas assim que eu nem imaginava que afetavam tanto o meu hoje, sabe? Relacionado às sombras da minha infância. E olha, gente, que se tem uma coisa que eu trabalhei em mim há muitos anos foi sombra, quando eu era monge e tal. Mas sempre a gente tem que trabalhar isso. Não é um trabalho que a gente faz uma vez ou outra, porque sempre tem uma sombra que a gente não sabe, né? E que quando a gente vai explorando, até mesmo para autoconhecimento, às vezes nem para mudar, mas até mesmo para um autoconhecimento profundo de nós mesmos, porra, isso expande a nossa consciência de uma forma que é absurda. Então, recomendo o trabalho do Eros e, por favor, fale, que senão eu não paro de falar. Obrigado. Agradecer a oportunidade, né, e reforçar aquilo que você disse no começo. Se a galera gostar desse formato, falar para você trazer mais pessoas aqui também para ter esse bate-papo que é extremamente enriquecedor. E para vocês que querem entender um pouquinho mais, saber um pouco mais, podem me seguir no Instagram. Todo mundo que seguir lá,
mandar uma mensagem e falar que veio daqui, eu vou dar um mapinha para ajudar você a descobrir um bloqueio que você está tendo na vida. E para você que quer dar um passo a mais nisso, lembrando que para você que realmente quer mudar, tá? Não é, tô curioso, só não, quero realmente mudar e quero realmente começar alguma coisa para se trabalhar a questão das minhas sombras e tal, algum bloqueio que você está tendo, me manda uma mensagem, que eu costumo cobrar a primeira sessão de avaliação. Mas para 5 primeiras pessoas que vierem daqui e falarem que vierem desse vídeo, eu vou dar essa sessão de avaliação gratuita para você que está querendo mudar mesmo. Vai vir de curioso não, viu? Para vocês que querem mudar mesmo. Então, novamente, obrigado a todo mundo, boa noite a todo mundo que veio, que assistiu até aqui, obrigado novamente, Mago, é um prazer estar aqui, um prazer falar com você, porque eu gosto realmente de falar sobre o assunto e você tem um repertório magnífico sobre. Então, obrigado a todos, é um prazer estar aqui e espero aí, umas próximas vezes, voltar aqui nesse canal. Por favor, sim. Muito obrigado, Eros, por dedicar o seu tempo e não só o seu tempo, o seu conhecimento, porque isso é de quem tem propriedade no que fala, é outra coisa. Uma coisa é eu, como mago, falar, outra coisa é chamar alguém que está na área, que trabalha com isso todo dia, que sabe o que está falando, que estudou anos sobre isso, sabe? É muito bacana essa nossa partilha, porque converge muito. Muito obrigado. Gente, como esse vídeo está sendo gravado, eu não vou dar recados do mago, mas sigam lá no Instagram, se você não segue ainda, @monge_a_mago, porque esse vídeo vai pro canal já em janeiro, com ano novo, quadro novo, tudo novo, né? E a ideia é que a gente traga mais conteúdos assim. Então eu preciso saber o feedback de vocês. Comenta aí no vídeo, deixa like, compartilha. E lá no Instagram vai ter o rito coletivo do mês, do mago, vai ter a agenda do mago, tudo certinho. Chama na DM que a gente resolve, tá bom? No mais, fiquem bem. Acredite na magia que existe dentro de você e falou!